E esse mês tem Dia das Mães, tem o meu aniversário e tem o Dia do Enfermeiro. Parabéns para vocês! E agora, falando para o enfermeiro esteta, vou aqui falar algumas coisas que são bem específicas. Na verdade, não é que são bem específicas para você, mas para você precisa ter. Vamos lá. Todo enfermeiro esteta pode ser responsável técnico do ambiente ali em que ele trabalha, né? Desde que ele queira se responsabilizar por aquele ambiente. Então, é muito importante também, antes de assumir essa responsabilidade, né? Se você não é o dono do espaço, avaliar se para você é importante e é relevante assumir essa responsabilidade. O enfermeiro esteta também precisa desenvolver os POPs dos procedimentos que ele desempenha dentro do espaço. Então, é responsabilidade do enfermeiro esteta ali ter o POP de cada procedimento realizado. Quem que autoriza o enfermeiro a dizer que é enfermeiro esteta? É o conselho de classe dele, né? Então, você vai pleitear a sua certidão de regularidade ali dentro do seu conselho de classe, demonstrando que você realizou a especialização na área da estética nos modos determinados pelo seu conselho de classe. Também é o seu conselho de classe que permite que você atue na área de ozonioterapia, tá bom? E agora, para meio que finalizar, você pode atuar como profissional liberal, mas você não pode ser MEI, tá bom? Lamento ser a portadora aqui das más notícias, mas para os profissionais que podem ser MEI, estão bem especificados ali naqueles anexos da lei que estabelece a figura do MEI, né, que criou a figura do MEI, e vocês não fazem parte daquele elenco. O enfermeiro esteta também pode fazer harmonização facial e pode fazer o Botox. Eu sei que tem uma certa polêmica em torno do assunto, mas enfim, tem aí que vocês podem fazer o bendito do Botox. A questão da exposição dos preços. Não tem nenhuma proibição, né, sobre a exposição de preços. Então, se você tem aí uma tabela na sua clínica e, enfim, você acha que pode expor, uma aplicação de Botox 1 ml custa, sei lá, R$650, R$950, quer colocar, coloca. Meu conselho é não coloque, não faça isso. Primeiro porque, e aí eu já falei isso nos meus stories, né, mas vou repetir aqui. Primeiro porque o paciente não sabe se 1 ml vai fazer verão na cara dele, no rosto dele, desculpa, ou ele também não sabe, enfim, ele não sabe de nada, de se vai 1, se vão 10, você também não tem condições de saber, e aí ele pode ali levar aquela sua propaganda de que uma aplicação de Botox custa X reais, e você vai lá, colocou o equivalente a 3 vezes aquele valor em produto nele, ele vai se sentir lesado. Melhor que não faça. Não tem proibição, né? E aí a gente diz que na lei o que não é proibido, permitido está. Entretanto, não é aconselhável. Não ajam dessa forma. Eu acho que vocês podem captar o cliente por outros meios e não fazendo esse tipo de propaganda. E por falar em propaganda, a gente vai falar um pouco agora do antes e depois dos enfermeiros, né? Não tem proibição, vocês podem fazer a divulgação do antes e depois, só que vocês precisam cuidar para que a propaganda não seja uma propaganda considerada, enfim, quais são os termos que agora eu esqueci, propaganda enganosa. Você precisa cuidar para que essa propaganda não seja considerada enganosa ou abusiva. A propaganda é enganosa ou abusiva quando ela traz uma distorção da realidade um pouco para o paciente. Ou quando você, sei lá, publica a imagem de um suposto procedimento, mas você photoshopou aquilo ali. Então, é falso, você não vai conseguir garantir o resultado. Aliás, a fotografia ela nunca pode ser demonstrada como garantia de resultado. E aí, o conselho de classe de vocês, ele traz algumas determinações, algumas especificações com relação à propaganda e à publicidade de vocês. Então, vamos lá, recapitulando. Enfermeiro esteta pode publicar, pode divulgar as fotos do antes e depois. Ele tem que cuidar para que as fotos não tragam uma ideia de uma propaganda abusiva ou enganosa. Ele tem que prezar
pela privacidade do paciente. Então, o paciente tem que ter autorizado expressamente a divulgação daquela imagem. Então, você tirou a fotografia do seu paciente antes dele passar pelo procedimento porque você quer ter essa foto ali no seu prontuário, ok. Você vai explicar para ele a razão de ser daquela fotografia. Você vai utilizar essa fotografia para fins publicitários, para fins de publicidade, aí você precisa fazer com que ele assine um termo de consentimento, ou seja, uma autorização. Ele tem que saber para que fim você vai usar aquela fotografia dele. E agora eu vou para as proibições do conselho de classe de vocês, quando o assunto são fotografias de antes e depois. O conselho de classe de vocês determina que em todo tipo de publicidade, todo tipo de propaganda que vocês veiculem, conste o nome de vocês, né, completo, o número da inscrição perante o conselho e a especialidade, né. Ai, é muito né. Tira esses né, pelo amor de Deus. Muito né. Além disso, o conselho de vocês tem uma série de determinações que caminham muito na direção do que diz o Código de Defesa do Consumidor. Então, ele proíbe que vocês vinculem o nome de vocês, né, de profissionais, enfermeiros, estetas, para defesa de procedimentos que não tenham rigor científico comprovado. Então, vocês não podem ali defender uma técnica que vocês não sabem se tem ou não eficácia. É proibido também garantir resultado de técnicas que não têm o rigor científico comprovado. Então, assim, primeiro, não podem atrelar o nome de vocês a técnica sem rigor científico. E aí, alguém desenvolveu essa técnica sem rigor científico, vocês não podem garantir um resultado a partir da utilização dessa técnica. Dizer, bom, ninguém comprovou nada, não existe um estudo, nada que fale sobre o assunto, mas aqui eu estou usando no meu espaço, está dando super certo, olha esse bumbum que redondinho. Não pode, gente, tá bom? E, por fim, não pode ter a exposição do paciente sem a autorização dele, ou expor exames do paciente, ou qualquer imagem que possa trazer para esse paciente alguma consequência negativa. Então, as proibições são basicamente aquelas que andam muito em paralelo com o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Se você é um profissional que atua com rigor técnico, né? Se você é um profissional que zela pela privacidade do seu paciente, que é muito ético, você não precisa se preocupar com o que é proibido, que você já não faria, né? E é isso, gente. Feliz dia do enfermeiro. Tchau, tchau.